Graça e paz, querido. Meu nome é Cleilson Costa e esse é o canal DNA do Céu. E eu quero te convidar para mais uma reflexão. Abre o seu coração e deixe Deus entrar. Hoje eu te convido para meditar comigo uma passagem muito conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. A palavra vai dizer que certo dia Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: "Onde está a sua fé?" Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: "Quem é este homem? Quando ele ordena, até o vento e o mar lhe obedecem." Como podemos ver nessa passagem, Jesus ele convoca os seus discípulos para entrar no barco e lança uma palavra: "Vamos até a outra margem do lago." Sabe, Jesus ele estava cansado porque já tinha pregado, tinha anunciado o evangelho, ele tinha se doado muito. E cansado, quando ele entra no barco, ele tira um cochilo. A palavra vai dizer que no meio dessa viagem, o mar começa a ficar revolto. O vento e as ondas batem de encontro àquele barco. E os discípulos ficaram temerosos, a ponto de acordar e invocar o mestre: "Mestre, mestre, socorre-nos." Jesus, ao acordar, repreende o vento e o mar e lhe faz uma pergunta: "Aonde está a tua fé?" Sabe, às vezes nós nos encontramos nessa mesma situação. Jesus, ele nos convida para entrar no barco. E que barco é esse? Jesus, ele te chama para entrar no barco de uma nova viagem, uma nova jornada, de uma vida com novas experiências ao lado do Senhor. E às vezes, assim como os discípulos, ao entrarmos nesse barco, não sabemos o que esperamos lá na frente. Talvez os discípulos imaginaram: o mestre está conosco, nada de mal irá nos acontecer, vai ser uma viagem tranquila. Mas apesar de o mestre estar no barco, o caminho lhes reservou coisas inesperadas. A tempestade veio contra aquele barco. E junto com aquela adversidade veio o medo. Será que nós vamos chegar do outro lado? E essa jornada que o Senhor te chama não é diferente. Jesus ele te chamou agora para entrar no barco dele, mas não sabemos o que iremos ter pela frente. Em alguns momentos as adversidades vão chegar. O vento vai soprar contra você. O mar vai até tentar te colocar medo. Mas lembre-se, Jesus ainda está no seu barco. Quando as coisas pareciam que não iam dar certo, quando o medo tomou conta, quando a fé desapareceu, a única coisa que lhes restaram foi clamar o Mestre. Jesus ainda estava no barco. Apesar de estar dormindo, ele ainda estava no barco. Às vezes você pode até pensar: eu entrei no barco de uma nova jornada e agora estou passando por um momento difícil na minha vida. Parece até que Jesus se esqueceu de mim. Se você está passando por um momento de silêncio, calma, calma. Jesus não se esqueceu de você. Jesus ele está no barco. E se você clamar, como diz em Jeremias 33:3, "Clamei a mim e responder-te-ei." Jesus irá te socorrer, porque ele ainda está no barco. E quando os discípulos o acordaram, ele fez com que o vento e o mar se tranquilizassem. E eles ficaram admirados. Quem é esse que tem poder sobre o vento e o mar? Jesus, aquele que tem poder sobre todas as circunstâncias, está no teu barco. Ele está te observando, ainda que você pense que ele está em silêncio e que ele não está te vendo. Ele está contigo e não vai deixar que mal nenhum aconteça com você, porque ele já lançou uma palavra: iremos até o outro lado. A palavra de Deus diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o final dos dias, ele estará conosco.
Não importa as adversidades, porque ele também foi bem claro que nesse mundo teríamos aflições, mas ele estaria conosco. E não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, Jesus, ele passará ao seu lado juntinho com você. Eu vou te contar uma pequena experiência. Logo quando eu aceitei Jesus e me converti à sua palavra, os seus ensinamentos, e de tanto ouvir que Jesus era bom, maravilhoso, que ele é poderoso, eu até pensei que não iria ter mais problemas, que a partir dali então seria tudo um mar de rosas. Engano meu. Agora o inimigo de nossas almas está furioso porque você se rendeu aos pés do Senhor. E ele vai fazer de tudo para que você desista. Mas apesar da dificuldade, não perca a sua fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. E se você tiver a fé, ainda que seja do tamanho do grão de uma mostarda, você verá coisas maravilhosas acontecer em sua vida. E que você jamais venha desacreditar de quem está contigo nessa jornada. Jesus, ele é o teu Salvador e não vai te deixar morrer afogado, tá bom? Fique com essa palavra, medite e lembre-se, quando necessário, clame ao Senhor e ele te socorrerá. Fique com essa mensagem. Tchau.